A próxima sessão aqui ela é uma sessão focada em Redwood Experience. No final de 2023 eu participei de um treinamento da Oracle falando sobre o roadmap do Redwood no Oracle HCM Cloud. O foco, né, da Oracle ao longo desse ano de 2024 e o início de 2025, pelo que a gente viu nesse treinamento e também a gente vem acompanhando já, pelo menos desde a versão 23B, né, de 2023, é que a ideia é que até o final de 2024, início de 2025, a gente tenha praticamente todo o HCM na versão Redwood. Então é importante que a gente comece a considerar isso nos nossos projetos de implementação, assim como aconteceu, né, na migração das páginas clássicas para as páginas responsivas. Está acontecendo também agora na migração das páginas responsivas para a versão Redwood, que talvez um recurso ou outro ainda não está disponível num primeiro momento. Pode ser que uma funcionalidade ela não esteja disponível, que tem na página responsiva, ela ainda não esteja disponível na página Redwood. É importante ter isso em mente, principalmente nos projetos que vão iniciar, porque embora eles vão iniciar e talvez uma funcionalidade ou outra a gente ainda não tem, a recomendação é que se a gente vai ter um Go Live a partir do segundo semestre de 2024, o ideal é que a gente já comece esse projeto considerando 100% as páginas Redwood. Então, vamos dar uma avaliada aqui no que vem de novo, né, para essa solução de Redwood dentro do Oracle HCM Cloud na versão 24A. Tem páginas novas sendo criadas e páginas existentes estão sendo redesenhadas nesse modelo Redwood. E a gente tem a possibilidade de usar o Visual Builder Studio para melhorar essa experiência do usuário e personalizar essas páginas. Redwood Mass Download Document Records using Filtered Lists. Download document records for multiple people using filtered lists. Filtered lists can be configured from My Client Groups. The configured filtered list can be selected in the list of persons in the Redwood Mass Download Pages. A gente tem então a possibilidade, a gente já tinha a possibilidade de fazer download em massa de documentos e já tinha essa versão, essa possibilidade na página Redwood, mas agora a gente tem um novo campo aqui que permite que a gente crie uma lista de pessoas e faça esse download em massa só para essa lista de pessoas. A gente precisa criar essa lista primeiro, então antes a gente cria a lista e depois a gente vem aqui na página de download em massa de documentos para selecionar essa lista e então fazer o download dos documentos em massa. Approve of the list of workers who satisfy the condition and the filtered list configuration is available on the filtered list page and not in Redwood. Então, se eu quero visualizar quem está nessa lista, eu preciso ir lá na página de lista, né, de lista filtrada. Então, para visualizar as pessoas que estão lá, eu não consigo visualizar quem são as pessoas que estão nessa lista nessa página de documentos. Aqui tem algumas considerações de documentação que a gente pode consultar. Então, basicamente, agora a gente pode criar listas de pessoas e fazer o download em massa para essas listas. Redwood Experience for Document Types Page. Então, a página de tipos de documento ela está sendo redesenhada. The Redwood Document Types Page is available by default. Isso é um ponto muito importante. A partir da 24A, vamos lá, vamos dar um passo para trás. Quando nós tivemos a migração das páginas clássicas para responsivo, a gente teve por um momento as páginas clássicas sendo habilitadas por padrão e a gente tinha a possibilidade de habilitar a página responsiva. Em algum momento a gente passou a ter as páginas responsivas habilitadas como padrão, mas a gente poderia desabilitar se necessário. E em algum momento a gente passou a ter as páginas responsivas habilitadas por padrão e de forma definitiva, sem que a gente pudesse desabilitar e a Oracle não dando mais suporte para as páginas clássicas. E é exatamente nesse momento 2 que nós estamos agora. Então, nós já passamos pelo momento em que a gente tinha páginas Redwood, a Oracle entregava e a gente tinha a opção de escolher,
A partir de agora, as páginas Redwood, elas na 24A, elas começam a vir por padrão habilitadas, mas a gente ainda tem a possibilidade de desabilitar. Mas isso quer dizer que o próximo passo, que provavelmente vai acontecer na versão C, B, C ou D, provavelmente em algum momento desse ano, é que a gente não possa mais desabilitar e que de fato o Redwood seja a verdade absoluta. Então, eu vou até deixar um vídeo aqui nos cards que quando você acabar de assistir esse vídeo, eu falo sobre isso, né, num vídeo que eu gravei em 2023 falando sobre isso, que em algum momento o Redwood seria a verdade absoluta no Oracle HCM Cloud e que a gente precisaria se preparar para isso. Então a página de tipos de documento agora, ela já está disponível na versão Redwood. You won't be able to access the new page from the Setup and Maintenance Work Area when the Redwood is enabled. If you want to use the classic page, check the steps in the steps to enable section. You can configure the new... Tá, então vamos lá. O que está dizendo aqui é o seguinte: se nós habilitamos a versão Redwood, nós não vamos mais ter a possibilidade de acessar por configuração e manutenção, Setup and Maintenance. A gente terá que acessar, então, né, a partir de ações rápidas em meus grupos de clientes na seção de tipos de documento. Aqui tem a página na versão Redwood. A nova página ela lista apenas os tipos de documento que você pode visualizar baseados no seu perfil de acesso. Você pode pesquisar, filtrar, ordenar, visualizar, baixar e adicionar novos tipos de documento nessa página. A lista completa ela é baixada para uma planilha no Excel. Então, provavelmente tem um limite aqui de resultados de pesquisa, e se a gente quiser ver essa lista completa que excede esse número de resultados, a gente precisa baixar isso então para uma planilha no Excel. You can filter the document types by using different attributes. The Mood Select option is available for type, category, and country filters. Filter types like type, category, and tags display up to 15 values. However, you can refine your search to fetch more results. A lista aqui dos filtros vão mostrar até 25 valores, mas você pode ir refinando as buscas. Você pode baixar, né, os tipos de documento que estão cadastrados para uma planilha. Você pode adicionar novos tipos de documento, né, então configurar esses novos tipos de documento aqui, agora com um fluxo guiado, né, de configuração nessa página Redwood. E a parte de preferência de entrega dos tipos de documento, ela foi movida para uma nova página, para uma nova ação rápida, chamada de preferências de entrega de tipos de documento. Aqui tem a possibilidade de editar, mostra, né, a possibilidade de editar. Se você não tem privilégios para gerenciar o tipo de documento, você não vai ter a possibilidade de editar ou deletar. Steps to Enable. Para que a gente utilize essa nova página, nós precisamos ter essa Profile Option aqui, que é talvez a principal do Redwood habilitada. E além disso, a gente precisa checar se essa Profile Option aqui, específica de Document Types, vai estar habilitada. Por padrão, essa Profile Option é entregue como habilitada. If you want to use Classic Document Types pages, you need to set up the Profile Option to No. To disable, ok, a gente vai lá em Manage Administrator Profile Values, a gente pesquisa. Então, esse procedimento aqui talvez a gente já conheça, né, de como habilitar ou desabilitar uma Profile Option. Tem só uma consideração aqui que quando a gente desabilita para a página Redwood, a gente também está desabilitando para a parte de preferências de entrega do documento. Considerações. Jornadas guiadas são suportadas, categorias e subcategorias. As atualizações das categorias e subcategorias podem ser feitas apenas através da página Redwood de tipo de documentos e HDL. Essas alterações elas não podem mais ser feitas, elas não podem ser feitas na página clássica. Se a hierarquia de preferência de entrega estiver em branco, isso indica que não tem necessidades de preferência de entrega serem configuradas para aquele documento.
Se você seleciona um atributo na hierarquia de preferência de entrega, então a preferência de entrega para aquele tipo de documento vai ser habilitada automaticamente. A possibilidade de duplicar um tipo de documento está sendo descontinuada e não vai ser suportada nas páginas Redwood. E você não pode mais fornecer um título definido pelo usuário e descrição para os anexos nas páginas Redwood. Portanto, é recomendável fornecer nomes de arquivo com algum significado. For any other flex field segment, use rage button and it's recommended to convert to a list of values. Else users won't be able to deselect the value in the rage. Tá. Como você tem a possibilidade agora de múltipla seleção, enfim, se você tem flex fields que estão no formato de rage button nessa parte de registro de documentos, é importante mudar para lista de valor, para que o usuário consiga desselecionar uma das opções se for necessário. E tradução ainda não está disponível nessa nova página. You can translate by logging into the application in the language you wish to translate, ou usar HDL para traduções. Antes de a gente ter a possibilidade de traduzir dentro do próprio HCM as páginas e as configurações, era comum, né, que a gente, por exemplo, cadastrei ali uma informação em português. Quero cadastrar em inglês, em espanhol, em alemão. A gente entrava em inglês, espanhol, em alemão, ia lá e traduzia o valor, cadastrava novamente, editava, né, a descrição do que estava cadastrado e salvava de novo aquele registro. Então, por hora, a gente não vai ter aquele ícone de tradução que a gente tem hoje nas páginas já do HCM. Para acessar toda essa parte aqui de tipos de documento, a gente precisa ter pelo menos 2 privilégios, que é de visualizar e gerenciar os tipos de documento. Então, View HR Document Type e Manage HR Document Type. Se você está usando as funções pré-definidas, nenhuma ação é necessária, o que eu não acho que é uma boa ideia. Porém, se você está usando versões customizadas, você precisa adicionar esses Aggregate Privileges to your Custom Roles. Você precisa adicionar esses privilégios para as suas funções para que você possa utilizar esse recurso. Próxima atualização é meio que uma continuação, né, dessa daqui de registro de tipos de documento. Então, é a versão Redwood da página de preferências de entrega dos tipos de documento. Essa página vai ser exibida somente leitura se você não tiver os privilégios necessários para gerenciar os tipos de documento. Então você pode definir aqui os tipos, as preferências de entrega, se forem necessários, agora na versão Redwood dessa página. Lembrando que, se você habilita essa Profile Option de Redwood para Document Types, ela habilita tanto a página Redwood de Document Types, quanto a página Redwood de Document Types Delivery Preferences. Então vale para as duas páginas. Os privilégios para gerenciar essa página são os mesmos. E aí a gente tem a experiência Redwood Experience for Document Records Landing Page. Então, agora a página de registro de documentos é Redwood. Então aqui a gente talvez vai começar a entrar um pouquinho nas páginas mais transacionais, páginas de movimentação, de transações no HCM. Então a gente vai ter aqui, né, tanto via autoatendimento do colaborador, autoatendimento do Line Manager e via My Client Groups, meus grupos de clientes, a gente vai ter aqui as páginas agora, as páginas de registro de documentos na versão Redwood. Então essa nova página ela vai mostrar aqui a lista de documentos com base no seu perfil de segurança. Você pode baixar os documentos, os filtros eles vão mostrar até 25 valores. Você pode ir refinando a busca ali dentro dessas 25 opções que aparecem nos filtros para ter mais resultados. E essa nova página ela é construída usando a tecnologia, a solução, o modelo de Redwood para trazer menos cliques, para trazer mais facilidade para acessar. A gente tem uma Profile Option para habilitar, além da principal Profile Option. Por padrão, essa Profile Option ela vem desabilitada, então nesse caso é o contrário. Se eu quiser usar a página de Document Records na versão Redwood, eu preciso definir como yes. Considerações.
Tanto as jornadas guiadas quanto as jornadas contextuais são suportadas. A página de registro de documentos Redwood, ela está disponível como um application task, então a gente já consegue usar essa nova página Redwood lá nas jornadas. Todos os deep links existentes eles vão direcionar para a nova página Redwood quando você habilitar a Profile Option de Document Records Redwood Enabled. E o acesso a páginas Redwood atualmente não é auditável na tabela de auditoria. Portanto, você não pode, por enquanto pelo menos, monitorar quais usuários tiveram acesso a essa página Redwood de Document Records. Um ponto talvez para ter um pouco de atenção aí na questão de segurança das informações que vão estar aqui. Outra alteração, outra melhoria que tem aqui, ainda falando de Document Records, é de fato a gestão das informações dentro da página, né? Então, a visualização das informações, a possibilidade de editar os documentos, de baixar os documentos, a possibilidade de salvar e de excluir os documentos, então, e de adicionar também novos documentos. Então, toda a gestão dos documentos a gente tem agora nessa página Redwood. Aprovações para registro de documentos. As aprovações elas são suportadas quando você adiciona, edita ou deleta, e quando um registro de documentos está pendente, um banner com uma mensagem de aprovação pendente vai ser mostrada na página. Então, se eu adicionei um documento, esse documento ainda não foi aprovado, talvez pelo time de RH, eu vou ver aqui um bannerzinho dizendo que esse documento ainda está pendente de aprovação. E aparentemente, até parece que eu tenho um link aqui, ó, de View Details, onde eu poderia consultar os detalhes desse fluxo de aprovação. Você não pode baixar documentos, registros de documentos e os anexos, né, quando ele está pendente de aprovação. Se if the only document record for a worker is pending and no other exists, the document record pending won't appear on the Redwood page records for the worker. Isso é importante porque isso aqui pode gerar muita dúvida. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, o colaborador tem mais de um documento. A Meg tem mais de um documento. Se ela não tiver nenhum documento e ela adiciona um documento, esse documento vai para aprovação, esse documento ele não vai aparecer na página até que seja aprovado. Diferente aqui, quando você tem mais de um que aparece o bannerzinho, ele não vai aparecer, pelo que eu estou entendendo, ele não vai aparecer esse banner aqui. Então, aqui tem a possibilidade de visualizar a aprovação, a notificação BI Publisher, ela não vai mostrar o nome do anexo, mas você pode ter um link aqui na notificação para visualizar o anexo. Aqui tem a notificação, os detalhes, precisa habilitar essa a chave, né, de registro de documentos para que a gente consiga gerenciar, visualizar, editar, criar novos documentos na versão Redwood. E aqui a gente tem algumas considerações. Então, jornadas guiadas são suportadas, todos os deep links eles vão direcionar para a página Redwood, se você habilitou a chave, a Profile Option de Redwood. A possibilidade de pré-preencher os atributos do registro de documentos escaneando de um anexo é desconsiderado, é descontinuado e não vai ser suportado nas páginas Redwood de registro de documentos. Então, lá na página responsiva, você tem a possibilidade de adicionar o documento e você digita todas as informações, e você tinha uma opção de adicionar do arquivo. Então, você escaneava o arquivo e o HCM fazia ali um match dos campos e o HCM ia preencher todos os campos ali, ou os campos mapeados, com as informações que estão no documento. E está dizendo aqui que isso vai ser descontinuado. Então isso não vai estar disponível nas versões Redwood. Quando um registro de documentos é criado, the creation source, quando ele é criado na página Redwood, a origem da criação vai aparecer como REST ao invés de UI. Você não pode mais visualizar título e descrição personalizada para os anexos nas páginas Redwood. Então, na página responsiva, quando você adiciona um documento, você poderia colocar um título para esse documento e uma descrição para esse documento. E agora não tem mais esses campos. Isso quer dizer que se você colocou lá Attachment 1,
sei lá, attachment1.pdf, tipo anexo 1.pdf. Se você, na página responsiva, você poderia ir lá e colocar comprovante de residência, diploma. Agora você não tem a possibilidade mais de escrever, então o nome do seu arquivo deveria identificar já o que é e sobre o que é aquele documento, aquele anexo. É importante que talvez flex fields que estejam no formato Radio Button a gente revise para a possibilidade de lista. No caso de não existir nenhum registro de documentos para o colaborador, o primeiro documento e o primeiro documento estiver pendente de aprovação, esse documento não vai ser mostrado na página, só depois que ele for aprovado, e aí a partir dos próximos, aí ele começa a ver já aqui esse pop-upzinho que está pendente de aprovação. As páginas Redwood ainda não suportam a pré-visualização dos anexos, é uma perda temporária de funcionalidade comparando com o que a gente tem na página responsiva. A gente já tinha comentado isso em outra atualização, né, que os dados de acesso às páginas Redwood, eles ainda não estão sendo armazenados nessa tabela de auditoria, então não dá para saber quem acessou essa página de registro de documentos por enquanto. Se você configurou as preferências de exibição para global ou segmento de contexto nos tipos de documento, essas preferências não vão ser refletidas na página Redwood. Isso é importante. Por exemplo, eu estou pensando aqui que tem solução que a gente talvez já aplicou para alguns clientes que a gente vai ter que repensar ou não habilitar a página Redwood ainda. Quando você configura o tipo de documento, você pode fazer algumas definições de flex field e do contexto de flex field que vai ser utilizado. O que está dizendo aqui é que se você, por exemplo, deixou definido que o segmento global vai aparecer ou que a gente vai usar um contexto específico para aquele tipo de documento, na página Redwood isso não vai funcionar por enquanto. Customizações existentes nas páginas não vão estar disponíveis na página Redwood. Entretanto, suporte a regras de negócio vai estar disponível em uma release futura. The new document record Redwood page displays an error message in case you have an autocomplete rule that uses a view accessor. A few examples of view accessor are get person name, get person. Tá. Então pode ter um problema aqui também com o autocomplete que tenta identificar qual é a pessoa, né, ou dados da pessoa que está acessando, que está realizando aquela transação. Nós temos um novo processo Redwood. Promote and change position to change the position, assignment, salary and payroll details in a single transaction. Então vamos lá, a gente pode agora promover, alterar a posição, a atribuição, salário e detalhes da folha de pagamento em uma única transação. Essa nova ação rápida, Promote and Change Position, está disponível no meu time para gerentes e no My Client Groups, né, meus grupos de clientes, para os HR, para os especialistas de RH. After you select the assignment, the process opens, displaying a info to include page with the optional steps. Tá. Então quando você clica nessa tarefa, nessa ação rápida, vai aparecer aqui uma página muito parecida com aquele questionário que a gente tem nas páginas responsivas, de quais informações a gente quer incluir. Que por padrão esses steps eles vêm desabilitados. Então você precisa habilitar aqui o que você quer alterar. Os steps que são obrigatórios é a parte de quando e porquê, o when and why, assignment, que é a atribuição, position details, position override, seniority dates and need help. Então, critérios de avaliação, informações adicionais de posição, informações legislativas, perfis associados, working hours, informações adicionais de atribuição. Aí nós temos a possibilidade aqui de decidir
se nós vamos modificar a posição atual do colaborador ou se nós queremos promover ele para uma nova posição. Se você selecionar mover o colaborador para uma posição diferente, você pode escolher a Business Unit e a nova posição. Porém, você não pode modificar as informações da posição quando tem mais de uma pessoa nessa posição, ocupando essa posição. O pop-up de sobreposição de posição ele mostrava as alterações, agora todos os atributos disponíveis para sincronização são exibidos. Unidade de negociação, sindicato e acordos coletivos estão juntos. Atributos sincronizados, que estão com a sincronização de posição habilitada, eles vão estar somente leitura na atribuição. Todos os atributos são importados da posição. Isso aqui é uma mudança nos processos. Por que isso aqui é uma mudança nos processos? Porque hoje, quando você vai fazer uma promoção, por exemplo, você tem duas opções. Ou você faz um upgrade na posição daquele colaborador, é uma posição de senior, você transforma essa posição numa posição de especialista, por exemplo, ou você cria uma nova posição e promove aquele colaborador. Só que são transações diferentes, então primeiro você solicita a posição, depois você solicita a promoção. E com essa transação, o que eu estou entendendo é que se você utiliza a opção de modificar a posição, você pode já ir lá na posição e alterar os dados dela e realizar a promoção num único fluxo de aprovação. Então isso talvez significa revisar os fluxos de aprovação que a gente tem já implementados nos clientes. Jornadas guiadas são suportadas, você pode definir a data efetiva que você deseja na seção de quando e porquê. Essas informações aqui da seção de Info to Include, se você marcar aqui um desses campos, você não vai ter nenhuma notificação, nenhum pop-up, nada. Se você chegou aqui no final e você voltou para cá, você não consegue daqui do Info to Include, você não consegue submeter. Você tem que caminhar, avançar, até chegar pelo menos no assignment, para só aqui, a partir do assignment, conseguir submeter novamente. Se você sair dessa página do processo, não vai ser exibido nenhuma mensagem de aviso e os dados não vão ser salvos. O botão de submeter só vai ser habilitado quando você passar por todas as sessões obrigatórias no processo. Porém, não vai ter nenhum aviso ou mensagem de erro. Você precisa passar por algumas sessões e aqui em cima tem quais são as sessões obrigatórias. Aqui, ó. Então você precisa passar por todas essas sessões. Mas se você não chegar até a sessão, por exemplo, aqui de Seniority Dates, o HCM não vai dar um erro para você. Só que ele não vai habilitar o botão de submeter. Você não pode adicionar um total de Weekly Working Hours, que é mais do que o Normal Working Hours do Assignment. Comentários e anexos está visível quando as aprovações estão habilitadas. Não está disponível a opção de salvar e salvar para depois. Se você configurou regras de aprovação no console de transação para o processo responsivo, o mesmo fluxo de aprovação vai se aplicar para a página Redwood. Estes recursos vão ser implementados em releases futuras. O que vem em releases futuras? Autocomplete usando padrão e validação de dados. Parâmetros para campos flex fields descritivos e extensíveis. Resetar os dados quando o usuário desmarca aquela opção, aquele campo. Então você selecionou uma seção e preencheu os dados. Se você voltar lá e desmarcar, só numa release futura que vai deletar essas informações que foram preenchidas. Restrição de data efetiva baseado na data efetiva de início e fim da atribuição. Isso aqui é importante. Porque como nessa transação a gente também está pode mexer na posição, é importante talvez checar as datas efetivas antes para garantir que a gente não vai inserir uma data que talvez funcione para a posição, mas que não funcione para o colaborador. Possibilidade de filtrar baseado na data efetiva, nas listas de valores, validação de grade, validação de registros futuros, cálculo automático do FTE headcount. Então tem muita coisa que vem ainda nas próximas sessões. Então não é uma transação que vem já de forma completa, mas que já traz alguns ganhos talvez para o processo, mas é algo que a gente precisa avaliar com calma com cada cliente que a gente já tem implementado. Então, a gente já tem aqui quais são as sessões e para cada sessão
quais são os privilégios que a gente precisa ter para poder gerenciar. E aqui quais são as funções que vêm com esses privilégios. Para essas sessões a gente precisa desses aqui, para essa sessão a gente precisa desses privilégios. E por que é importante essa tabela? Porque se a gente está usando funções customizadas, a gente precisa adicionar esses privilégios nas nossas funções. Outra atualização aqui, Business Unit and Position Attributes added in when y step in Radioud Implement Processes. Então, agora você pode selecionar a unidade de negócio e posição na seção de quando e porquê nesses fluxos de processo aqui de emprego. Então, adicionar atribuição, alterar local, alterar gerente, alterar horas de trabalho, promover e alterar posição e transferir. Isso talvez significa, porque normalmente quando a gente pensa, por exemplo, em promoção e transferir, normalmente a posição e a business unit elas ficam na seção de assignment. Isso talvez quer dizer que elas estão saindo de assignment e vindo para cá? É isso mesmo. Gives the ability to select business unit and associated position in the when and why step instead of assignment step. Business unit and position attributes are read only in the assignment. Então o campo ainda está lá, mas você preenche eles já na primeira sessão. Isso na verdade é bom. Às vezes acontece de você vai fazer uma promoção e aí você passa lá quando e porquê, vê N informações, passa por várias sessões, vai avançando nessas sessões até que você chega na sessão de atribuição. E aí só na sessão de atribuição que às vezes você vai ter, por exemplo, um erro de FTE, que essa posição não possui um FTE válido. Então se você consegue já na primeira sessão ter, por exemplo, esse tipo de validação, né, você já preencheu a posição e já tem essa validação, você consegue otimizar o tempo mais rápido, saber que você precisa ajustar alguma coisa na posição. If you change the business unit on the when and why step the second time, then you need to visit the assignment step as there may be attributes dependent on the business unit that become invalid or on the change. You need to select the position again if you change the business unit. Se você trocar a business unit, você precisa ir até a seção de atribuição de novo para que o HCM valide as informações novamente com base na business unit. Porque pode ser que uma coisa ou outra tenha ficado inválida naquela seção, que tem relação com a unidade de negócios. Position override. In Radioud Implement Process, you can select the business unit and position relevant to the selected business unit. Once you select the business unit, the position override step is displayed in the implement processes. Here are some key points to note about the behavior. Behavior of position override step in different scenarios for Radioud Implement Update Process. Se nenhuma posição foi selecionada, essa seção não é exibida. Se a posição é selecionada, a posição não está sendo alterada, foi selecionada a mesma posição, mas essa posição teve alguma alteração nos dados dela, sempre vem com a possibilidade de você sobrepor. Considerações: quando você troca a posição, ele vai ser exibido. Os atributos que foram sincronizados da posição, que ficavam na seção de assignment, eles foram movidos para o passo de position override. Então, tudo que vem de dado da posição está indo, pelo que eu estou entendendo, para essa nova seção. Todos os atributos da posição vão ser exibidos, mesmo se os valores da posição e da atribuição são os mesmos. Tem alguns recursos que vão ser implementados só numa release futura, mas basicamente está mudando a estrutura das páginas e a distribuição dos campos dentro dessa estrutura nova. Agora nós temos também uma atualização na página de contratos. Agora você pode usar a página de informações de contrato para corrigir um contrato, estendê-lo ou adicionar uma data efetiva de atualização quando alterando uma atribuição. Então tem agora a possibilidade de atualizar as páginas de contrato, as informações do contrato no modelo Radioud. Você só vai poder gerenciar os contratos quando você tem o privilégio, o Aggregate Privilege, de gerenciar o contrato do colaborador, Manage Worker Contract. Se o contrato está pendente de aprovação, você não vai poder atualizá-lo. E por enquanto as informações do contrato elas não estão disponíveis na notificação de aprovação. Isso vai estar disponível numa próxima release. Outra atualização que a gente tem nos fluxos guiados
é o passo de folha de pagamento. Então a gente vai ver esses passos aqui nas transações de adicionar atribuição, alterar atribuição, promoção, transferência e promoção e alteração de posição. Talvez para a realidade brasileira a gente não tenha uma utilidade tão grande nisso aqui, porque a gente não costuma implementar o Global Payroll. Mas a gente tem a possibilidade aqui de definir algumas informações de folha de pagamento nesse processo guiado já na versão Radwood. Outro passo que está sendo atualizado aqui é a página de áreas de responsabilidade. Olhando para essa atualização, isso parece um pouco com uma substituição ao gerenciamento de pessoas, ao Person Management, que hoje talvez é a página mais completa no HCM, com informações de vários processos, né, de RH, mas que ainda estava na versão clássica. Outra melhoria, que isso também é uma melhoria importante, é a possibilidade agora de promover com a experiência Radwood. Então agora a gente tem a transação de promoção na experiência Radwood. Então as sessões de quando e porquê e assignment, elas são obrigatórias, a gente precisa passar por essas sessões. Por hora a gente tem aqui as principais informações, a gente tem aqui promoção, que é a parte de atribuição. Então aqui tem cargo, grade. É importante a gente ver se a gente vai ter alguma coisa que, por exemplo, como a gente tem no Design Studio, para habilitar ou desabilitar novos campos. Se você configurou regras de aprovação no console da transação, as mesmas regras valem para a página Radwood. O processo oferece menos cliques e melhor performance. Para poder utilizar essa transação de promoção no modelo Radwood, a gente precisa habilitar uma Profile Option. Tem aqui algumas informações complementares. Access to the new Radwood page process is controlled using the same security privileges that control the responsive promote page. Então as permissões são as mesmas. If the user don't have access to a step in the process, that step isn't displaying the info to include step. Radwood Experience for Change Assignment, então a página de Change Assignment ela também está mudando, por hora nenhuma consideração importante. Change Location, que é a alteração de local também. Então, Change Working Hours também, a maioria das páginas que hoje são responsivas, a gente está tendo uma alteração e redesenho para a versão Radwood. Change Manager, Add Assignment, então adicionar atribuição, a gente precisa avaliar, né, os possíveis impactos. Um ponto importante que a gente precisa avaliar aqui é o valor padrão para essas Profile Options. A gente vai ter aqui Correct Employment Details. Então agora a gente vai ter a possibilidade de corrigir registros de emprego, deletar detalhes do emprego. A gente tem algumas Profile Options que a gente precisa considerar. Informações adicionais de atribuição. Radwood Experience for Direct Reports, que é quando a gente tem a gestão de pessoas, né, por pessoa e não por hierarquia de posições, por exemplo, quando a gente não está utilizando Parent Position. New Person Pages, então as páginas até de admissão elas vão mudar para Add Contingent Worker, Pending Worker, Non-Worker. Por padrão, essas páginas elas vão vir desabilitadas, mas a gente tem aqui Profile Options para habilitar elas no formato Radwood. Tem algumas considerações aqui, por exemplo, na seção de atribuição, People Group e Default Expense Accounts, por enquanto não estão disponíveis. Add Multiple Address for a Person on the New Pages. Agora você pode adicionar múltiplos endereços para uma pessoa ao criar um registro de pessoa, e isso está disponível nas páginas Radwood de admitir um funcionário, adicionar um colaborador pendente, adicionar um colaborador temporário e um não colaborador. Agora também é possível adicionar vários contatos da família de emergência para uma pessoa nas páginas de adicionar pessoa, tanto na de adicionar funcionário, de admitir um funcionário, adicionar colaborador temporário, colaborador pendente e não colaborador. Radwood Experience for Personal Information, então a gente está falando de autoatendimento do colaborador alterado para a versão
Redwood. A gente tem informações adicionais, informações pessoais adicionais, formato de nome, também é uma página que a gente usa, né, para configurar, na verdade, no HCM, e ela está no formato Redwood. Criar e duplicar locais, então também uma nova página para cadastro de locais. Criar e duplicar departamentos. Departamentos é uma página que até hoje não tinha uma versão responsiva sequer. Então agora a gente vai ter aqui a possibilidade de criar novos departamentos na experiência Redwood. Outra melhoria que a gente tem aqui é a possibilidade de baixar os resultados de pesquisa das páginas de estrutura organizacional para o Excel. A gente consegue fazer isso agora para departamento, grades, cargos, job families, locations and positions. Antes da gente ir para a próxima sessão, acho que vale a gente revisar isso aqui. A gente tem uma mudança gigantesca nas páginas, tanto de setup quanto páginas de transação do Oracle HCM Cloud na versão a partir da 24A. A gente tem aqui páginas de registro de documentos, páginas de tipos de documentos, preferências de entrega de documentos. A gente tem aqui páginas na versão também Redwood para promoção, transferência, alterar atribuição. A gente tem promote, transfer, change assignment, change location, change working hours, change manager, add assignment. A gente tem a possibilidade de corrigir os detalhes da atribuição. A gente tem a possibilidade de deletar detalhes da atribuição de emprego, informações adicionais da atribuição. A gente tem a página de subordinados diretos, direct reports. A gente tem toda a parte de nova pessoa, então hire an employee, add a contingent worker, add a non-worker, add a pending worker. A gente tem a parte de contatos da família e de emergência. A gente tem toda a parte de autoatendimento e dados pessoais redesenhada para o Redwood, páginas de setup como formato de nomes e as páginas de local e departamento também redesenhadas, e departamento ganhando agora uma página Redwood, mas que por conceito ela também é responsiva na questão de você acessar em outros dispositivos. Então é uma mudança considerável. Algumas dessas mudanças a gente pode optar por fazer agora ou não, outras já vem habilitado, mas é importante que ao longo desse ano de 2024 a gente esteja atento, porque simplesmente vai mudar todo o HCM, a questão de experiência do usuário, como funcionam as páginas, na exibição das páginas, e possivelmente isso também vai interferir, por exemplo, em materiais de capacitação. Então, se a gente tem ali manuais de treinamento, se a gente tem documentação que a gente fez para os clientes, talvez a gente tenha que revisar tudo isso ao longo desse ano com essas mudanças.